Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal e dessa vez com quem eu tô aqui, olha pra cá, Zé Henrique, um cara, ó, eu não vou falar isso não é porque eu tô na tua frente não, Zé, mas é um cara que eu admiro demais e você sabe que o nosso relacionamento, desde o tempo da hoje, desde que a gente começou a trocar ideia, figurinha no WhatsApp, minha primeira live, gente, falando de hipnose na minha vida, foi com esse camarada aqui. Ele me chamou para participar de uma live, né? Quando o pessoal começou a ver meus vídeos no YouTube, cara, eu nem tinha, Zé, aquela ideia, né, de divulgar hipnose, de fazer canal do YouTube de hipnose. Cara, eu não achava que eu ia me dedicar tanto a essa ferramenta maravilhosa chamada hipnose. E você foi um dos caras que me incentivou. Você foi um dos caras que me fez realmente dizer assim, poxa, é isso mesmo que eu quero. Então, cara, eu tenho um agradecimento pessoal. Eu quero fazer aqui na frente de todo mundo, porque não tenho papo na língua. Quem eu gosto, quem não gosta, não gosta. Mas, você é um cara do coração. E só o fato de saber que eu tô aqui, Zé, eu tô falando genuinamente do fundo do meu coração. Só o fato de saber que eu tô aqui, mais uma vez, numa live com você, meu coração, assim, ó, chega treme. Porque você é um cara que eu admiro, não só como profissional, mas como um amigo pessoal. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre duas paixões que eu tenho e que você também tem, Zé. A gente vai falar de hipnose e de música. Então, antes de mais nada, eu vou deixar você se apresentar, Zé. Porque assim, eu sempre, quando eu vou fazer uma live, eu digo assim, eu vou deixar que o convidado se apresente, porque eu vou acabar esquecendo alguma coisa, e eu não quero esquecer. Então, José Henrique, a bola está com você. Se apresenta para o pessoal e, desde já, muito obrigado, Zé, pela presença e pelo carinho. Imagina, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Um dos mestres da hipnose, tanto de rua quanto terapêutica. O Bruno, a recíproca é verdadeira, tá, Bruno? Você foi convidado para fazer a live porque você tem atitude, você tem decência, você tem tudo aquilo que a gente admira no mundo da hipnose, né? A questão do músico a gente ficou sabendo depois dessa nossa afinidade, né? Foi depois, mas até chegar nesse ponto, nós estávamos unidos pela paixão pela hipnose, não é verdade? E foi uma satisfação enorme fazer aquela primeira live contigo, onde você arrasou, você deu um show para nós lá de como a hipnose pode ser, de uma certa forma, simples, porém com muita eficiência. Então, na verdade, meu amigo, quem tem que agradecer sou eu. Tá? Eu que tenho que agradecer a você por ter aceitado aquele convite, porque você é uma das referências que nós temos aí no mundo da hipnose. Ô, rapaz, você tá querendo me fazer chorar aqui na frente da live? Eu sou sinestésico, rapaz. Você sabe que eu sou sinestésico. Quem é sinestésico, quem é do ramo da hipnose, sabe que é um cara que se envolve muito com suas emoções, né? Sinestesia é comigo mesmo. Então, José Henrique, fala pro pessoal aí que não te conhece, quem é você, o que é que você faz e como foi que surgiu essas duas paixões na tua vida? Você fala primeiro como foi quem veio primeiro. Fica à vontade para dizer quem veio primeiro. Se foi primeiro a música, depois foi hipnose, né? Como é que foi isso na tua vida? Olha, Bruno, eu vou ser bem sincero contigo. Hoje em dia eu não sei mais quem veio primeiro, né? Porque quem conhece o que é hipnose, quem conhece como é a atuação da hipnose, o cara acaba pensando o seguinte, poxa, em que momento que isso entrou na minha vida, né? Mas eu vou começar dizendo o seguinte, o que entrou primeiro na minha vida foi a música, né? Foi a música. Lá aos 12 anos de idade, lógico, a gente vai falar muito sobre música, sobre quando surge a música dentro de nós, mas eu vou começar falando da minha carreira, vamos dizer assim, de músico, regente. Eu trabalho até hoje, nesse momento não, por questões da pandemia, né? Então, a minha atividade está pausada no momento, né? Então, eu trabalho com bandas e fanfarras. Para quem não sabe, fanfarra é aquela famosa corporação que desfila no 7 de setembro, as bandas marciais,
né? Eu trabalho especificamente nesses dois nichos. Lá em 1989, meu grande mestre, né, que eu faço a referência aqui para ele, que é o Adriano, ele nos convidou e eu participei da minha primeira fanfarra. Naquele momento, eu recebi o primeiro chamado, então, o chamado da música. Naquele desfile que eu fiz em 1989, aqui em São José do Rio Preto, né, onde eu morei muito tempo, hoje eu moro em Badibacite, que é ao lado, aquele desfile sob chuva que eu fiz, que veio ali talvez até mesmo para me batizar naquele momento, fez com que eu me apaixonasse pela música, que eu me apaixonasse pelas sensações de estar executando algo para atingir as pessoas. Então, a partir daquele momento, eu comecei ali numa percussão. No ano seguinte, eu já me apaixonei pelo sopro e comecei, tanto que eu estudei muito tempo. Ainda preciso estudar mais, mas estudei muito tempo o trompete, né? E é meu instrumento, trompete. E na sequência, 2 ou 3 anos depois, eu recebi o convite do meu mestre para dar aula junto com ele. E aí, nesse momento, nasceu o professor de música. Nesse momento, onde me chamaram e falaram assim, olha, vem aqui, você tem um bom relacionamento com a música, nós gostaríamos que você passasse os seus conhecimentos para mais jovens. Então venha aqui nos ajudar. Uma grande professora, minha saudosa e eterna amiga, Dona Enerli, que não está mais entre nós, mas foi a minha grande incentivadora, me chamou junto com o Adriano, e de 92 para cá eu dou aulas de música para os jovens ali da região, das regiões de São José do Rio Preto. História marcante, viu? Já, Zé, a minha história com a música começou quando eu escutei um álbum. Na verdade, essa banda provavelmente marcou não só a mim, mas como várias pessoas que estão aqui. Essa banda lançou só um único álbum. E esse álbum estourou e foi sucesso nacional. Só que esse álbum tinha umas músicas meio pervertidas para crianças. Né? E simplesmente esses caras morreram todos de uma vez num acidente de avião. Foi Mamonas Assassinas. Foi onde eu comecei a me apaixonar pela música. Foi onde eu escutei meu primeiro estilo musical, que me apaixonei até hoje, que é o rock and roll. Então, mesmo não entendendo naquela época o que significavam as músicas, mas eu ficava pulando 2 para cá, 2 para lá, era muito divertido. Eu botava aquela roupa de bandido, né, aquela roupa de xadrez, e tipo, para criançada era o maior barato, né? Lá naquela época as músicas eram meio bagunçadas para criança, né? Segura o tchan, amarra o tchan, depois de 9 meses você vê o resultado, e a criança dançando e ralando na boquinha da garrafa, e a gente achando a coisa mais linda do mundo, né? Então, mas foi onde começou a minha paixão pela música. De lá para cá, era muito difícil, Zé, ter material de música na internet. Você tinha que ir numa banquinha de revista, comprar uma revistinha com as cifras, e para ficar feliz da vida com as músicas que tinha lá. Você nem escolhia qual era a música, né? Até que eu ganhei um primeiro DVD dos Guns N' Roses. E, cara, pronto, aquilo ali eu pirei total. Foi onde eu disse, não, rapaz, eu tenho que aprender um instrumento para tocar isso daqui. Foi onde eu me apaixonei pela música. Agora, como foi que você se apaixonou pela hipnose, Zé? A hipnose. A hipnose foi da seguinte maneira. Nós estávamos enfrentando um determinado problema de saúde. Minha esposa estava enfrentando esse problema. Enfrenta até hoje, mas cada vez menos. Cada vez chegando com um tratamento melhor, com menos sintomas. E, em determinado momento, nós, procurando quais seriam as origens dessa questão de saúde, nos deparamos com uma pessoa que indicou a hipnose.
ela fazer. Tem você na história, a Vanessa falando aqui. Aí, de repente, indicou ela para fazer a hipnose. E tempos depois, essa mesma pessoa me sugeriu fazer o curso de hipnose. Para auxiliar de todas as formas, né? Tanto ela quanto eu, já que hoje nós sabemos que os benefícios são inúmeros. E naquele momento eu não quis fazer, mas por alguns motivos, que talvez não, as ideias não batiam naquele momento com aquela determinada pessoa, mas coincidentemente apareceu uma outra pessoa vindo para São José do Rio Preto para dar um curso. E eu fiz o curso. E durante o curso eu saí apaixonado pela ferramenta. Mas muito apaixonado pela ferramenta. Eu descobri o poder que a gente poderia ter em nossas mãos para nós mesmos, né? Porque, tendo todo o cuidado do mundo, já adiantando, que esse poder é interno de nós para nós mesmos, tá? Porque, infelizmente, a galera ainda tem aquela ideia de que o poder é externo. Que nós, hipnoterapeutas, ou hipnólogos, ou hipnotistas, o que vocês quiserem, temos o poder. Não é isso, né? Mas isso daí veio depois. E na sequência desse curso, eu saí de lá com sede, Bruno. Com sede. Eu saí com sede de conhecimento, sede de saber mais sobre isso. E foi nesse momento que, nas buscas pela internet, achei uma turma maravilhosa, que você se inclui, né? Achei uma galera que antes era um grupo de WhatsApp e depois se transformou numa verdadeira família, que estamos juntos até hoje, que é a galera da Sou Hipnose. E ali eu pude perceber mais ainda como essa ferramenta é eficaz, como essa ferramenta é muito boa para o desenvolvimento humano. E aí foi, bom, a paixão que já era assim, uma paixão à primeira vista, se desenvolveu ainda mais ao estar junto com pessoas como você, né, e como os demais colegas que a gente convive até hoje, né? Porque na verdade a gente convive ainda até hoje. E foi assim que nasceu a hipnose na minha vida, o Bruno. De um fator particular, algo pessoal, familiar, que de repente me abriu o horizonte. Onde eu, José Henrique, que sempre utilizei a música como uma ferramenta também para auxiliar pessoas, já que o bairro onde eu comecei a dar aula, na época que eu comecei, era um bairro bom, muito bom. Tanto que minha filha cresceu nesse bairro. Mas era um bairro relativamente perigoso, onde os jovens precisavam de atividades que guiassem eles por um caminho melhor, dando melhores oportunidades. E a música naquela época, assim, hoje eu tenho muito orgulho, porque muitos dos meus alunos se tornaram meus amigos pessoais. Muitos. E essa é a parte que eu fico mais emocionado. Eles se tornaram amigos pessoais e agradecem até hoje aquela oportunidade que a gente deu lá no passado, para que em nenhum momento eles se desvirtuassem. Entendeu? Então, essa não só é como eu comecei com a hipnose, como é aí que elas se juntam. Quando eu vi a hipnose, eu falei assim, poxa, eu já ajudo
a galera não contou dessa consciência, tá? Essa consciência veio depois. Mas a consciência de que, poxa, eu já ajudo as pessoas de uma determinada forma. De uma forma coletiva, ao montar uma banda, montar uma fanfarra. Começar a ajudar de forma individual. Foi aí que surgiu o José Henrique, hipnoterapeuta. Assim que ele nasceu. No intuito de ajudar. Imagina. No intuito de ajudar. No intuito de fazer as pessoas... Desculpa, vou ter que interromper, mas é que tem uma das pessoas que eu mais admiro, que é a Cris, e ela está aqui na live falando que a música salvou muita gente, e foi a música que salvou, né? A gente só serviu de ferramenta, de instrumento, e a música realmente naquela época salvou muita gente ali daquele local. Então é isso, Bruno. Foi aí que nasceu a intersecção entre o José Henrique músico com o José Henrique hipnoterapeuta, que está aqui falando com você hoje. Caramba, essa história é carregada de emoções. Olha que coisa linda a tua história, cara. A minha história na música, Zé, ela surgiu na igreja. Eu sempre, desde pequenininho, né, minha mãe sempre da igreja evangélica, desde que nasci eu fui levado para os cultos religiosos, e todo menino que vai para a igreja tem uma coceirinha que quer ir para a bateria. Todo menino que vai para a igreja, levou o menino para a igreja, o menino ele fica agoniado, ele vai atazanar a mãe para ir fazer zoada na bateria. E eu era um desses meninos, né, que ia para a igreja não porque eu queria prestar atenção em nada, eu queria era tocar na bateria. E, né, pegava as baquetas e ficava fazendo zoada, o pessoal reclamava comigo, quando o pessoal virava as costas e começava a fazer zoada de novo. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Se você leva seu filho para a igreja, você sabe do que eu estou falando. Mas foi aí onde começou a minha paixão pela música, José. Eu comecei com um instrumento percussivo, eu comecei com a bateria. Até que me deram uma oportunidade, né? Tipo, o baterista da igreja não estava mais, e tinha um menino da igreja que ensinava de graça para quem era da igreja. E eu fazia essas aulas com ele de graça. E eu comecei a pegar o jeitinho, né? Quando faltava um menino na bateria, eu começava a tocar e tal. Só que depois eu percebi que a bateria não era minha praia. Eu não era tão bom na bateria. Aí eu digo, eu vou tocar teclado. Aí eu peguei o teclado da igreja emprestado, levei para casa. Passei umas 2 semanas para aprender 5 acordezinhos. Era só o que eu sabia tocar, né? E eu achava que estava balando. Eu levava os mesmos 5 acordes. As pessoas cantavam 10 músicas diferentes e eu em cima dos mesmos 5 acordes. Eu estou tocando, eu estou mexendo no jeito é porque eu estou tocando, né? Não evoluí no teclado. Eu disse, rapaz, teclado não é para mim. Eu acho que eu já sei o que é o instrumento da minha vida. É o contrabaixo. Aí fui para o contrabaixo. Comecei a tocar contrabaixo na igreja. Dum, 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 os graves. Não era para mim. Foi onde eu descobri os instrumentos, o violão, né? Violão. Me apaixonei pelo violão. E detalhe, eu não tinha nenhum desses instrumentos, José. Então, eu tinha um tio que ele tinha um violão que ficava lá, ele não tocava, mas ele tinha um violão. Levei esse violão para casa. E foi aí que surgiu realmente minha paixão pela música, de um instrumento que eu não ia abandonar mais nunca, né? Que foi o violão e posteriormente a guitarra. São os 2 instrumentos que eu sou apaixonadíssimo e eu não largo por nada. É a paixão da minha vida. E foi assim que surgiu a minha experiência com a música dentro da igreja. E muitos grandes músicos, eles vieram da igreja. Vários cantores famosos e músicos famosos que eu conheço, que eu tenho acesso, eles vieram desse ramo da igreja, Zé. E assim, como a Cris falou aí, a música salvou muita gente. Eu vi muitas pessoas que viviam nas drogas, que viviam em caminho errado, que quando teve uma oportunidade na música, Zé, ele mudou de vida. Porque a música é apaixonante. E detalhe, música, ela não é apenas um gosto musical. Música é um estilo de vida. Quando você se envolve com a música, você se envolve com as emoções que a música traz para você. Música não é simplesmente colocar qualquer coisa para tocar e você tá fazendo um batucado. A música, ela é como uma obra de arte. Assim como uma pintura
uma obra de arte, um quadro, tem várias cores, né? A harmonia, os acordes, a rítmica dos instrumentos, a sensação que o compositor quer trazer para a pessoa. Isso é muito fascinante, quem consegue perceber essa beleza, Zé. Cara, é apaixonante. E eu não sabia que quando a gente escutava uma música, a gente entrava em estado hipnótico. Né? Então, aí fica aquela pergunta. Quem foi que nos encontrou primeiro, Zé? A hipnose ou a música? A gente não sabe. Porque quando você escuta uma música, você que está aqui na live, se você escuta uma música e você consegue chorar ouvindo aquela música, você está hipnotizada. Se você escuta uma música, você consegue ficar irritado com aquela música, você está hipnotizado. Se você escuta uma música, você lembra de um tempo bom que surgiu na tua vida, lá atrás. Lembra daquele dia que você teve a melhor experiência da sua vida e estava tocando aquela música. Ou quando você estava no maior love com uma pessoa e estava rolando aquela música. E quando você escuta essa música mais uma vez, existe uma âncora e você lembra da pessoa. E isso é hipnose, né, Zé? Fala aí para nós, Zé, qual é essa relação da música com a hipnose? Ô Bruno, para falar para você sobre a relação da música com a hipnose, nós temos que entender primeiro o que nós somos, né? Quem somos? Estou entrando no título de filme, quem somos nós, documentário, né, no caso. Mas, Bruno, se a gente imaginar do que nós somos formados, se a gente for realmente, se existisse, ou melhor, existem, né? Mas se existe com facilidade um microscópio que pudesse ver na menor partícula do nosso corpo, nós encontraríamos ali um elemento vibratório. Algo que ressoa. Ressoa os átomos, as células. Estou pulando algumas partes aí, mas os órgãos, né? Então, gente, se vocês analisarem, eu não estou falando de filosofia, não. Eu estou falando realmente da matéria. Nós somos música. A matéria é o quê? Uma determinada massa que vibra de de forma tão lenta que a gente se torna sensível aos nossos sentidos, ao tato, à visão e tudo mais. Então, nós somos música. Então, quando a gente fala em hipnose ou qualquer questão que se inclui música, nós estamos falando o quê? Da frequência da música, atingindo nós mesmos. Por que você, Bruno, por que o meu filho, por que a minha filha do meio chegaram no meio do grupo musical, agora sim, ampliando um pouco a questão, por que eles chegaram lá e já quiseram ir batucar em alguma coisa? Porque nós vivemos com, aqui dentro, alguém batendo constantemente, que é o nosso coração. E rítmico. Rítmico, cara. Então é a primeira coisa que atrai a molecada. É a primeira emoção, é o primeiro sentimento. Quero batucar também, porque tem algo tocando aqui dentro de mim. Então, os instrumentos de percussão, quem nunca se emocionou com uma grande bateria, por exemplo, de escola de samba? Ou até mesmo com uma fanfarra, não sei se todos aqui já viram, uma fanfarra só de instrumentos de percussão. Entendeu? O Olodum. Quem não se emociona com aqueles batuques? Mas você fala assim, poxa, não tem ali uma melodia, em algumas peças, mas do Olodum. Mas tem a percussão que nos atrai tanto, né? Nos atrai tanto. Então, a hipnose, você acabou de dizer, a música serve de âncora, ela serve de gatilho. A gente vai chegar nesse ponto, mas a música, ela é uma âncora
poderosíssima que pode ser usada numa terapia. Ela é, geralmente, quando acontecem essas emoções, é que existe um gatilho ligado a uma emoção que você sentiu ao escutar aquela música. Né? Quando acontece isso? Eu não sei, voltando mais um pouco na nossa conversa, eu não sei que momento que eu me apaixonei pela música. Porque minha saudosa mãe sempre me falou assim, olha, não é possível, eu acho impressionante o fato de você ter se tornado regente e maestro de bandas fanfarras. Porque durante a minha gravidez toda, eu sintonizava numa determinada rádio que praticamente o dia todo eram bandas marciais tocando. Então eu não sei em que momento, mas a questão é que músicas a gente pode usar na hipnose, a gente vai chegar lá, mas hipnose e música estão conectados. Melhor, a hipnose está conectada com todo estado emocional. Né? Pobre daquele que não entende que a partir do momento que ele tem aqueles 3 pilares, foco, concentração, e por que não colocar a imaginação? Porque geralmente a pessoa está imaginando aquela situação que ela viveu. Ela está nos 3 pilares da nossa hipnose. Hipnose é isso, é focar, se concentrar e imaginar. Para com isso, alterar determinadas situações. Então, Bruno, acho que a conexão está aí. A música e a hipnose caminham juntos. E eu acho que a pergunta deveria ser: qual é a relação da música com os seres vivos? Né? Porque ser vivo é música. Inclusive, nós somos os únicos animais que conseguem produzir música de forma intencional. Olha que interessante. A música, nós somos vibrações. E os estudos hoje já comprovaram que você, quando escuta uma música, você entra no ritmo, teu corpo todo entra no ritmo da música. Isso aí, os batimentos cardíacos sincroniza com os batimentos por minuto da música. E isso é muito interessante. Quem nunca aqui, quando... Olha só, José. Eu, quando quero mudar meu estado emocional, eu vou para uma música. Às vezes eu estou triste, eu estou abatido. E eu sei que se eu escutar uma música melancólica, eu vou chorar. Mas não é isso que eu quero. O que é que eu faço? Eu estou triste, estou abatido, eu coloco um rockzão pesado, uma música vibrante, porque aquilo vai começar a mexer na minha estrutura e eu vou começar a entrar em ressonância, em consonância com aquela música. Então, quem nunca aqui estava triste e escutou uma música diferente para poder mudar seu estado emocional? Agora, se você estava triste e colocou Pablo do Arrocha, Homem Não Chora, ai, meu filho, é para acabar com o resto do seu coração, né? Porque homem não chora, né, Zé? É por aí. Inclusive, pessoal, durante a live vai ter polêmica. Eu já estou avisando vocês que vai ter polêmica. Então, se vocês quiserem aí convidar os seus colegas e avisarem, pode avisar, porque vai ter polêmica grande envolvendo música. Mas a gente chega lá. Mas a questão também, Bruno, quem que eu vou citar aqui agora? Para vocês pesquisarem aí depois. É um estudo polêmico, tá? É estudo polêmico. Eu já vou avisar para vocês que a gente pode até classificar como pseudocientífico, tá? E assim, eu já vi algumas pessoas criticarem. Mas, do mesmo lado, eu tenho a turma ali do outro lado que acredita muito nesse estudo, que foi um estudo feito por um japonês chamado Masaru Emoto. O que esse cara fez? Emoto, tá? Masaru Emoto. Esse cara fotografou cristais de gelo em formação. Cristais de água.
né? Lógico, gelo é água. Após ou durante a execução de determinadas músicas. E essas músicas, essas frequências, formaram, quando a música era uma música do tipo Mozart, Beethoven, Dvorak, deixa eu ver quem mais. As músicas formaram belos cristais. Belos cristais. Isso, Vini. Ele fez também com palavras. Mas ele fez com música. Eles formavam... O Vini tá aqui, ó. Eu já tô falando com o Vini. A gente fala tanto... Vocês desculpem, tá, pessoal? É porque de vez em quando aparece um aqui, a gente continua assim falando, como se... Nem cumprimenta o cara que chegou. Porque a gente se conversa tanto que é como se a gente não tivesse interrompido a conversa anterior. Mas é isso mesmo, Vini. Ele também fez com palavras. Formavam belos cristais. Porém, determinadas músicas, que teoricamente seriam mais agressivas, esses cristais não eram formados. Entramos nas palavras. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre letras de música, Davi. Palavras ele usou também. Então, se pegava uma amostra de água e falava para aquela água. Demonstrava carinho para aquela água. No processo de fotografar o congelamento, mais uma vez, belos cristais. Se eram usadas palavras, som, música. Se bem que ele fez também escrito. O que acontecia? Os cristais não se formavam. Muitas vezes eram massas disformes. Ele não conseguia capturar os cristais. E o nosso corpo, Brunão? Você que é um biólogo fantástico. Quantos por cento a gente tem de água? Para responder? 70%? Aproximadamente, isso aí. De 60% a 70% de água. Então, se a música, os sons e as palavras têm esse poder, por que não a música? Por que não a música? Então, por isso que nós temos que a música é muito poderosa. Só que não é de hoje que é estudado que ela é muito boa, sim, mas pode ser usada, inclusive, para coisas ruins. Você deu um exemplo agora. O que escutar para mudança de estado? Se você está no estado X e quer passar para o Y, não adianta buscar uma música do mesmo estado que você está, entendendo? Que é onde a gente pode entrar, por exemplo, na questão dos acordes, né, Bruno? Acordes maiores, alegria, né? Eu estou falando dos acordes. Acordes menores, ele remete mais à tristeza. Inclusive, Zé, para depois, tá? Depois, para lhe auxiliar, eu trouxe aqui meu garotão, o Juninho tá aqui. Para quem não sabe, Juninho é meu violão, tá? Então, quando você precisar, aí você avisa. Perfeito. E nós temos os acordes dissonantes, que trazem aquela tensão. Trazem tensão. Né? A música, pessoal, é como uma vida. Ela tem momentos alegres, ela tem momentos tristes. Tanto que em uma determinada composição, nós temos a variação das tonalidades. A variação dos acordes, formando assim um campo harmônico. Né? É como se fosse a vida. Então, música é vida. Né? Isso, exatamente. Você incluir a quarta aumentada causa essas sensações. Exatamente isso, Vini. Então, Bruno, aí que vem a pergunta. Se nós queremos utilizar a música de forma terapêutica, temos que ter esse conhecimento. E onde a música pode entrar na hipnose?
Nós já comentamos aqui, ela pode ser um gatilho, ela pode funcionar como âncora. Já já a gente vai falar sobre os famosos sons binaurais, né, que são, na minha opinião, são fantásticos. Eu utilizo muito, eu adoro utilizar. Então é isso, Bruno. Então, é entender como é o funcionamento que você pode utilizar, mesmo que você não, de repente, não queira procurar um profissional, mas se atentar a esses detalhes vai ajudar você na mudança de estado. Muito bom. E o interessante, Zé, é que quando a gente fala de música, a gente tem 7. A gente vai falar de forma mais simples, tá? A gente não vai entrar na teoria musical, né? Porque nem todo mundo aqui vai entender, né? Porque nem todo mundo é envolvido com a música. Mas de forma mais simples, né? Mais simples, para que todos possam entender. 7 notas musicais. 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que todo mundo já decorou alguma vez na sua vida. Essas 7 notas musicais, elas se combinam de uma forma tão extraordinária que as músicas mais espetaculares do planeta, que tocaram milhares de pessoas, as músicas mais lindas, as mais belas composições foram feitas em cima dessas 7 notas musicais. Que como o José falou aí, né, ela pode ter uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor. E ao ter esse conhecimento, a gente pode fazer uma composição de acordo com o que eu quero transmitir. Se você vê, por exemplo, uma pessoa, um cineasta, aquelas pessoas que fazem a trilha sonora de cinema, ela utiliza o conhecimento musical para colocar você em hipnose, para passar uma sensação através dos instrumentos. Olha que legal a relação da hipnose. Quando você assiste uma novela, aquele fundo musical, ele te leva a uma sensação que você nem está consciente daquilo que está acontecendo. Quando você está assistindo um vídeo de comédia, aquela músicazinha divertida, como se fosse de circo, aquela coisa, aquilo está levando uma sensação que às vezes a gente nem para dizer, pô, por que isso aqui é tão legal? Porque a música está associada e está movimentando as nossas emoções. Quando você vai escutar uma música que você chora, você tem os acordes menores que estão ali. Os acordes menores, ela toca na tua estrutura de uma forma que se você escutar um único acorde menor, você já fica, cara, que coisa melancólica. Cadê o Juninho aí? Como é que ele chama mesmo? Juninho. Juninho, cadê o Juninho? Tá aqui, ó. Juninho tá aqui. Mostra pra galera aí, mostra pra galera como seria um acorde maior, um dedilhado seu, um acorde menor e um acorde que contenha uma nota dissonante. Certo. Fazer um acorde bem simples, tá? Só o acorde é uma sequenciazinha. Só um acorde é uma sequência. Pode fazer uma sequência, desde que notas maiores para o pessoal entender, depois uma menor, e talvez depois você faça um acorde um dedilhado com algo dissonante. Pronto. Então, para você entender que uma única nota, ela sendo maior ou menor, ela começa a modificar teu estado emocional. Uma única nota, e é o que a gente vai perceber agora. Eu vou tocar 3 notas maiores. Essas notas maiores, elas trazem uma sensação de alegria. Preste atenção nisso aqui, ó. Se eu fizer um pouco mais rápido, você lembra logo daquela música. Isso dá uma sensação de alegria ou de tristeza? De alegria. Por quê? Porque são acordes maiores. E os acordes maiores, quando colocado intencionalmente, ele quer trazer uma sensação de alegria. Agora, quando a gente traz um acorde menor, veja se você nota a diferença. Veja se isso soa alegre.
Deu para sentir a pegada? Então, acorde maior traz essa sensação de alegria, acorde menor traz essa sensação de melancolia, de tristeza, né? Ó, só o acorde maior. Agora, o mesmo acorde sendo menor. Ela já traz aquela coisa mais triste. E agora, né, Zé, um acorde dissonante. Olha a tensão que gera. É isso. Exatamente, ele causa tensão. Mas não só isso. Falando em terapia, falando em desenvolvimento pessoal, eu queria aproveitar o gancho do Juninho, que está com o Bruno, para dizer o seguinte, pessoal. Nós, seres humanos, houve um estudo muito profundo feito para saber onde atinge a música em nós. Né? Então, o que acontece? Vários cientistas pegaram e fizeram um estudo utilizando o famoso PET scan e a ressonância magnética. O que aconteceu nesse estudo? Então, colocaram o cara lá para fazer várias atividades. Ó, aqui você vai ler, aqui você vai resolver um problema matemático, aqui você vai pintar. Cada uma dessas atividades, pessoal, para vocês entenderem o poder da música, e agora dando um salto para o músico. Quando eles fizeram cada uma dessas atividades em separado, determinadas áreas do cérebro, vamos já entrar um pouquinho em neurociência, eram ativadas. Determinadas áreas eram ativadas. Ótimo, legal, ó, beleza, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse caboclo para escutar a música. Após um certo período de tempo, de ouvinte, os cientistas classificaram as imagens que eles viam como uma noite com fogos de artifício, onde várias áreas do cérebro estavam sendo iluminadas por aquele que estava sendo ouvido, ou pelo ouvinte. Olha os caras estavam com uma máquina de ressonância ligada no cara. Aí o que os caras decidiram fazer, Brunão? Os caras falaram assim, não, isso é pouco. Vamos fazer o exame do cara aqui tocando, igual o Bruno fez agora. Tocando, escutando, executando e com uma terceira atenção, ou quarta atenção. No caso do Bruno é no celular aqui para ver a galera. No caso da pessoa lá seria a partitura. Os caras classificaram, eu falo os caras, é foda, né? Os cientistas classificaram as imagens que eles estavam vendo como um verdadeiro show pirotécnico da quantidade de áreas que eram ativadas simultaneamente nos dois hemisférios cerebrais. Então, tenta imaginar o poder que a música tem e que o aprendizado musical tem. Quer fazer uma coisa boa pro teu filho, pessoal? Dá um instrumento musical para esse menino. Quer desenvolver? Dá um instrumento musical. Ah, é só criança. Não. Existem estudos recentes sendo muito claros, que o estudo de música hoje em dia está incentivando e está colaborando com algo que é muito falado na nossa área de hipnose, a neuroplasticidade. Ele está colaborando na formação de novas conexões neurais. Cara, que é mais incrível que isso, velho? Que é mais incrível que você ali numa... Não interessa a idade sua que está nos assistindo agora. Pega um violão e vai aprender. Pega um teclado e vai aprender.
entendeu? Que você vai ter, assim, inúmeros benefícios, mas inúmeros mesmo. Principalmente nessa questão de novas formações neurais. Concorda comigo, Brunão? Perfeitamente, José. Não só na nova formação de conexões neurais, mas como a manutenção das existentes. Tem um estudo muito curioso, gente, feito com pessoas que tinham Alzheimer e que tocavam um instrumento. Mesmo tendo as crises, esquecendo tudo, estava lá, lembrando da música, dos acordes. Para você ter ideia do quanto a música ela é fascinante nas nossas vidas. Nós somos músicas. Nosso corpo vibra com a música. Cada som que a gente faz, independente que soe musicalmente ou não, um palito caindo no chão, um alfinete caindo no chão, essa zoada que eu fiz aqui, tudo são notas musicais. Tem pessoas que têm um ouvido absoluto, que você faz um som, ele diz é um ré, é um dó. Então, olha, tudo na nossa vida é música. Nós somos músicas, nós exalamos música, nós precisamos da música. Para você ter ideia, a música, desde que surgiu as primeiras civilizações, a música já estava inserida. A gente anseia pela música. Não importa qual é o país, não importa qual é a cultura, a música ela nunca deixou de existir. Agora, né, aí vai entrar outra coisa polêmica lá na frente, né, Zé, que a gente vai falar da evolução da música. A gente chega lá, né, na hora que a gente for falar, né, sobre as letras. Ô, Vini, o Vini que tá aí. Ô, Vini, me ajuda aí agora, porque você... Né, o Vini é o seguinte, o Vini é nossa enciclopédia. Apertou a boca, Vini, Felipe, Fernando, a Ludmilla... Desculpa, pode citar a galera. O Gela que tá aqui, essa é a turma, né? O Alex, né? O lado direito, né? Do hemisfério direito, o Vini, ele é aquele cara mais da criatividade, né? Ele é o cara dos novos conceitos. E o lado esquerdo é o cara mais lógico, né? É mais ou menos isso, a questão dos hemisférios. A música consegue fazer esses dois caras trabalharem juntos. E não só isso, cientistas já afirmam que ele fortalece, que ele estimula e fortalece ali o corpo caloso, a união entre os dois hemisférios, fazendo com que a comunicação dos dois se torne mais rápida. Então, vejam aí a importância da música. Entendeu? Fala aí, Vini, então, que nós... onde nós estamos nos equivocando aí um pouco, mas o importante na minha opinião, a música é como se fosse... Você que é o cara da academia, eu não estou tendo coragem de ir para academia, eu também sou o cara que gosta de academia. Exercício físico para mim é academia. Eu ainda não tive coragem de ir durante a pandemia e eu acho que eu não vou ter enquanto não for vacinado. Mas isso é outra história. Mas o que acontece? A música, o tocar instrumento, é como se você fizesse todo dia toda a série de exercícios para todos os músculos. É mais ou menos como você... não tem dessa de trabalhar braço num dia e perna no outro, não. É como se fosse e trabalhasse tudo todo santo dia. É mais ou menos isso, né? Ô Zé, quando a gente decidiu falar sobre música e hipnose, foi uma coisa que, tipo assim, foi muito inesperada, né? Porque, tipo, Zé, vamos fazer uma live. E, simultaneamente, Zé fez assim, Bruno, vamos falar de música. Cara, e eu tava com um livro sobre música na hora. Música e cuidar de pessoas. E, cara, foi uma coisa assim que, se fosse combinado, não teria dado tanto certo. E o interessante, José, compartilhando aqui para o pessoal, esse livro que eu tenho, na verdade, esse livro eu ganhei, e ele traz muitas pesquisas científicas. Na verdade, o livro,
ele é um compilado de artigos científicos que falam sobre a música e o poder da música na área da saúde, na área da docência, em diversas áreas. Então, tem falando o poder da música em pacientes, José, que estavam em estado terminal. E que você pôde trazer um conforto para aquelas pessoas que geralmente em estado terminal é uma coisa muito horrível, né? Uma morte agônica, aquela coisa toda, mas você trouxe um conforto para a pessoa. Você conseguiu alterar a percepção de realidade daquelas pessoas, que é hipnose. Tem crianças que são tratadas com câncer, que são utilizadas músicas, ela evolui positivamente, muito mais do que as crianças que não são tratadas com a música. Pessoas que estão em coma utilizaram a musicoterapia e essas pessoas tiveram uma melhora. A estatística de pessoas que foram tratadas com musicoterapia e as que não foram, quem foi tratado com musicoterapia acordou mais rápido. Então, assim, tem uns estudos falando do poder da música na atividade física. Isso foi feito foi professores de educação física que fizeram. Que se você escutar uma música que você gosta e praticar atividade física, aquilo é que nem uma injeção de adrenalina, né? É igual um pré-treino que a gente compra, José, lá para poder dar energia. A música é energia. Então, eu fico muito alegre em poder estar aqui falando sobre duas paixões, né? Hipnose e música, e aprender, né, com o José aqui, porque, assim, na verdade, tudo que o José está falando, eu estou aprendendo muito. Porque, ao contrário do José, né, que é um músico, ele é um músico, eu sou um instrumentista. Eu comecei a estudar música por acaso, né? Eu comecei a me interessar, a tocar, a executar mais do que eu entendia teoricamente. Entendeu? Tem coisas que eu faço aqui que se você me perguntar, tá, o que foi que tu fizesse aqui? Eu sei lá, só sei que eu sei fazer, mas não sei. Então, ele é um músico, ele entende a parte teórica, harmônica, melódica, rítmica. Algumas coisas eu entendo, mas tem coisas que é no automático. Então, assim, José, eu faço igual aquele programa eu tiro o chapéu para você. Eu tiro o chapéu para você. O pessoal tá falando aqui. Ô, Kelvin, o Kelvin fez uma pergunta, é o seguinte, comigo não tem enrolação não, tá, Kelvin? Eu não vou ficar te enrolando, não. Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Como diria o Chicó, é o Chicó que fala? Não sei, só sei que foi assim. Mas o que acontece? Eu só conheço as pessoas, eu não sei o porquê que elas têm essa sensibilidade tão aguçada a ponto de uma determinada vibração eles saberem a altura daquilo. Lógico, para saber, alguém ensinou para elas que aquela vibração era determinada nota. Existe aí um conceito, né, incluso. Mas agora, o porquê que ela tem essa, se é uma questão de memória, se o Vini souber, o Vini vai colocar aqui para nós, por favor, essa questão. Mas se o Vini não souber, eu me comprometo em passar para você, viu, Kevin? Adiciona eu e o Bruno aí que a gente vai resolver essa questão aí para você. Mas voltando à terapia, né, Bruno? Voltando à terapia. Não dá para falar de terapia, de música, sem falar nos nossos queridos, para mim, querido, e famosos sons binaurais. Sons binaurais. Sons que são executados, né, lá no passado, Gerald Oster, em 1973, acho que foi isso mesmo, que ele descobriu que sons tocados em frequências diferentes tem que ter o uso do fone de ouvido, ou no mínimo caixas em cada lado do seu corpo. Sons tocados dessa forma fariam com que o cérebro trabalhasse de uma forma onde ele, para compensar as duas frequências diferentes, faria uma operação quase que matemática, uma subtração dos dois,
e o seu cérebro sentiria e interpretaria aquela frequência. E essa frequência, eu tenho a tabela aqui, mas não dá para mim passar aqui para vocês agora, né? Que cada frequência dela, cada resultado dessa subtração, por exemplo, né? Se você colocar uma música do lado direito a 240 Hz, do lado esquerdo a 249 ou 231, a diferença seriam 9 Hz. Esse 9 Hz seu cérebro interpretaria e, consequentemente, ele faria você entrar num determinado estado onde você conseguiria um resultado melhor de aprendizagem ou mudança de estado. E, cara, é fantástico esse uso dos sons binaurais. Eu sou um cara que sou extremamente apaixonado. Quem não souber o que é, pesquisa. No YouTube, no Spotify, está lotado de playlists com sons binaurais para aprendizado, para ansiedade, para várias questões. E eu sou um cara que sou apaixonado nos sons binaurais. Então, quer um exemplo bom para você, terapeuta, utilizar aí no seu consultório? Utiliza os sons binaurais. Por exemplo, uma pessoa que se julga, porque, como a gente disse lá atrás no começo da live, a hipnose tem que ter uma participação do indivíduo, mas aquela pessoa que se julga, que não consegue entrar no famoso estado de transe, não que isso tenha alguma importância, alguns dão mais importância, outros menos, mas os sons binaurais conseguem colaborar com essa pessoa, porque eles produzem mais ou menos aquele mesmo efeito que a gente comentou, que é o efeito do quê? Do cérebro trabalhar junto, dos dois hemisférios se comunicarem de forma mais rápida. E esse efeito que nós estamos falando aqui, que causa os sons binaurais, só uma curiosidade aqui para você entender, Bruno, a respeito de sons. Vou falar um pouquinho, eu sei que a gente não ia falar muito de técnica, mas eu vou falar. Então, nós vamos imaginar aqui um acorde maior. O acorde é maior de Dó maior. Dó maior, ó que lindo aí. Ele é formado pelas notas Dó, Mi e Sol. Tônica, terça e quinta. Dó, Mi e Sol. Se você localiza aí no violão, somente as notas, cada corda, a corda que toca a nota Dó, e a corda, porque isso daí é bastante comum dos violonistas, né, comentarem o seguinte: não, essa é a nota tal, né? Para quem é do trompete, que tem um instrumento mais melódico, para mim é o acorde, entendeu? Mas isso. Quando nós tocamos a tônica e a quinta, o nosso cérebro busca a terça. Isso é fantástico. Quando você toca um acorde completo, Dó maior. Agora toca. Se você conseguir, toca só as duas notas, o Dó e o Sol. Cadê a quinta? Dó, Mi, Sol. No violão vai ser mais complicadinho. Se a gente tivesse um teclado aqui, ficaria mais fácil para vocês entenderem. Mas a questão por isso que para mim os sons binaurais fazem tanto sentido. Se o nosso cérebro ele tem a capacidade de realocar aqueles sons e criar dentro dele a terça, porque se vocês pensam que em imaginação é só visual,
constantemente a gente tem imaginação e até mesmo sons imagináveis. Se eu falar para você, pensa no som daquele passarinho que você mais gosta, você vai conseguir imaginar. É o auditivo, né? Do visual sinestésico e auditivo. Então, cara, por isso que eu sou um cara que gosta muito dos sons binaurais. E vejo neles uma potência, um facilitador para entrarmos em determinados estados. Sons binaurais para estudo, que tem de gente, por exemplo, no YouTube, dando depoimentos da melhora do seu próprio estudo com o uso dos sons binaurais, não acredito. Então, gente, eu não vendo sons binaurais, tá? Porque tem uma galerinha aí... não vendo, tá? Tem uma galerinha aí que, não, o som do YouTube... compra o meu. Não, pessoal, estou falando que é o seguinte. Existem estudos científicos que falam, que comprovam. Não só científicos, que a gente vai entrar agora num assunto talvez polêmico, que é a questão da música comercial ou não. Mas tem músicos que fazem a música para realmente atingir os seres humanos. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês agora, de bandas famosíssimas que utilizaram em 2 álbuns sons binaurais. Foi Pink Floyd. Eu anotei o nome. O álbum The Final Cut, de 1983, eles utilizam sons binaurais. The Final Cut... Pure Jam. Aquela... Pure Jam também. Não, esse é Europe. The Final Count. Europe, The Final Count, não é The Final Cut. Né? The Final Count é muito legal porque é o seguinte, ela é a música que tem um certo contraponto com isso que a gente fala, porque ela começa com um baita gigantesco lá menor. Aí você tem a sensação, por um momento, de que aquele vai ser algo grandioso. Mas o que é grandioso? Os caras estão falando da última contagem regressiva. Praticamente o apocalipse. Faz todo sentido o Lá menor que a gente comentou agora há pouco. Concorda comigo? Exatamente. E assim, as músicas do Pink Floyd, cara, você literalmente, com a expressão da palavra, você entra em transe. Tem uma música aqui que eu quero que todos vocês anota, é sério, anota. E depois me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama onde for. E você tem que ouvir essa música. Essa música do Pink Floyd se chama Maroned. Eu vou até escrever aqui, Maroned. Eu não sei se pronuncia assim, mas é assim que se escreve, Maroned. Procura depois essa música do Pink Floyd chamada Maroned. Quando você escuta essa música, José, você entra em uma outra dimensão. É incrível, porque assim, quando eu estou passando algum tipo de problema, que eu quero esquecer do planeta Terra, eu escuto essa música, eu fecho os olhos e, cara, eu sou transportado para outra dimensão. Minha mente, ela vai criar um cenário surreal sobre aquilo ali. E eu acredito que cada um de vocês vai criar seu próprio cenário. É uma música bastante hipnótica, José, que ela foi pensada exatamente para alterar a nossa percepção de realidade. O Pink Floyd, ele é excelente em fazer isso. Depois, escuta essa música, né? Não é assim não que se pronuncia, não. Olha o professor de inglês me corrigindo aqui. Maroned. Eu não sei, não. Eu não sei inglês, não. Viu, Ângelo? Te mando no WhatsApp como é que é. Tá bom, professor. Isso é o professor que trabalha comigo aí, né? Sempre corrigindo. R na biologia, para você ver também. Continua, José. Bom, é isso. E aí, a gente entra nessa questão que agora sim é polêmico, mas eu vou contar até com a ajuda dos nossos demais colegas aí, na sua opinião também. Porque eu vou dar a minha opinião, pessoal.
Eu vou dar a minha opinião, pessoal. Nós estamos falando aqui de mudanças de estado utilizando a música. Concorda? Quem me garante que determinada letra de música não pode, entrando inclusive na parte hipnótica, não pode me sugestionar em determinados momentos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, inclusive eu vou citar, né, a fonte, que tem um grande amigo nosso, que é o Brandon Augusto, hipnoterapeuta, um terapeuta fantástico, que eu tive o prazer de conhecer lá na Bahia. E o que ele diz? Né? Que temos que ter cuidado com as letras das músicas que a gente escuta também. E infelizmente, por uma questão até mesmo cultural, em determinados momentos, né, do período da música, nós temos cancioneiros ou compositores que não se atentaram àquilo que eles estavam escrevendo. Eu não vou criticar o cara, tal, porque é o contexto do cara. Vamos entrar no famoso mapa não é território, e assim vai. Mas vocês aí, você que está nos assistindo nesse momento, vocês já pararam para prestar atenção em determinadas letras, inclusive algumas letras? Eu não vou dizer que incentiva, tá, pessoal? Mas eu vou dizer que banalizam algumas questões muito graves, como, por exemplo, o feminicídio. Sério, né? É sério isso, muito sério. E assim, o que nós temos de música, nada contra, tá? Mas música, por exemplo, sertaneja, que fala em matei... Estamos entrando com os dois pés na parte polêmica. Que fala, matei ela, eu não vou falar de forma genérica para não atingir nenhum determinado compositor. Que matou a pessoa porque traiu, que matou a companheira porque traiu. Algumas letras de música, inclusive, banalizam essa questão da traição, da infidelidade. E às vezes a gente não percebe que isso está dentro da nossa casa. Né? Eu tenho um estudo muito legal que eu fiz questão de ler e faço questão de falar, de dois estudantes, de duas pessoas, desculpe, não sou estudantes, de duas pessoas que fizeram um artigo chamado Fábio Amaral da Silva e Eliane Leão. O que eles dizem? Que as músicas, ou melhor, que as letras das músicas podem influenciar, sim, as pessoas em 4 aspectos. Né? Elas podem, se elas fizerem sentido dentro do contexto sociocultural da pessoa. Então imagina o seguinte, a pessoa já escuta isso por aí. Ah, se ela me trair, eu mato ela. Ou o homem tem que ter várias mulheres. Ou sei lá, você pode dar alguns exemplos aí. Isso começa a soar pro cara como normal, como tranquilo. Para mim isso é sugestão. Para mim isso é uma espécie de hipnose. Outro momento que influencia, segundo o estudo desses dois que eu citei, quando você escuta a mesma música várias vezes. Se você escuta aquela música falando que o Joãozinho gosta de comer feijão com açúcar queimado. Você vai escutar tantas vezes aquela música que de repente pode ser, eu estou colocando na suposição, e lá na frente você tem a vontade de comer açúcar com... experimentar. Então você imagina quantas crianças, quantos jovens podem estar sendo influenciados por determinadas letras de música.
O nível de escolaridade também influencia, segundo esse estudo. E esse estudo foi muito bacana, porque ele pegou 3 músicas. De quem? Do grande mestre Raul. Ele pegou Tente Outra Vez, Rock das Aranhas. Para quem não conhece, depois escuta e depois vocês me falam o que vocês sentiram escutando cada uma dessas músicas. Foi Tente Outra Vez, Rock das Aranhas e a terceira música... agora me fugiu na cabeça a terceira música. Só sei que foi incrível para eles. Que no Tente Outra Vez, as pessoas sentiram esperança. As pessoas sentiram, olha como é que captou, como é que a letra da música, junto com a harmonia, junto com a melodia, fez com que aquelas pessoas sentissem esperança, vontade de fazer algo, vontade de crescer. Na Tente Outra Vez. No Rock das Aranhas, as pessoas acharam chula. Mesmo autor, tá? Mesmo compositor. Alguns classificaram, inclusive, como pornográfica. Rock das Aranhas. Porque existe ali um determinado preconceito, até homossexual. Vejam só como as letras podem influenciar. Então, às vezes, você para de vez em quando para escutar determinadas músicas comerciais. E por que elas são comerciais, pessoal? Novamente, na minha opinião, por que as músicas são comerciais? Porque elas atingem o seu instinto. Certo? Como Freud disse uma vez, eu nem queria citar Freud hoje, a gente já falou tanto hoje cedo no grupo. Mas o homem se torna neurótico a partir do momento que ele resolve viver em sociedade. Por que ele tem que fazer? Ele tem que reprimir os seus instintos mais primitivos. E o que a gente pode pensar de instinto mais primitivo? Se a gente observar, você que é biólogo, você, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas o que a gente observa muito nos animais? Que nos distinguiu ali dos animais e nos tornou humanos. Nem todos os animais mantêm parceiro fixo. Quando afrontados, eles não veem problema nenhum em matar o seu adversário. Vou só dar esses 2 exemplos. E o que nos divergiu? O nosso córtex, poxa. A nossa atividade cortical fez com que nós consigamos ter ali... O nosso córtex, principalmente o pré-frontal, fez o quê? Com que a gente consiga impor limites aí. Mas se a todo momento a gente for bombardeado onde? Nos nossos instintos, pode ser que ali tenha uma sugestão implícita. Veja bem, o que vende mais? Aquela música que fala de amor, de cuidar, de abraçar a sociedade? Ou aquela música que fala do... Eu como mesmo comida, tá? Aqui eu estou no sentido de comida. Como mesmo, bebo mesmo, e saio com todas que eu quero. Qual que vende mais? A que nos atinge os nossos instintos mais primitivos. Os 7 pecados capitais. Exatamente. Neles. Então, Bruno, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com aquilo que a gente consome em forma de música, na minha opinião. Não é? Porque, da mesma forma, como voltando lá no Massaro, ele viu formações de belos cristais ao escutar a música clássica e belas palavras sendo ditas ou até mesmo escritas para aquela água, nós temos a mesma captação,
vamos dizer assim, onde a gente, de repente, você, ao escutar tanto aquela determinada letra, você acaba... Eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai fazer, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo que, no mínimo, o que já seria muito ruim, a pessoa banalizaria. Se tornaria banal. Isso não seria legal. Concorda comigo, Bruno? O que você acha? Exatamente. Hoje a música ela é pensada, José, para vender. É basicamente isso. E o que é que vende? O que vende é 7 pecados capitais, basicamente. E quanto mais... Você pode ver que a harmonia da música de hoje ela é muito pobre. Mas ela usa estrategicamente uma pequena escala que, repetida várias vezes, isso vai causar uma compulsão tão grande no teu cérebro. Porque, por exemplo, geralmente você vê uma música que tem apenas 2 notas, 2 acordes apenas, mas tem um riff que fica... 5 minutos de música. Ou seja, aquilo ali vai entrar no teu cérebro, meu amigo, como um tiro de flecha. Porque é interessante, José, que a gente tenta preservar nossos filhos de alguns estilos musicais, porque assim, eu quando me envolvi com a música, eu ouvia música clássica, eu ouvia música erudita, eu ouvia o velho bom rock, né, o jazz, country. Era uma música refinada. É uma música que você escuta, você analisa a parte técnica, a parte harmônica, a parte melódica, você vê a complexidade da música e você vê a beleza da arte daquela composição. Só que se você for pegar qual é a música top 10 ou top 1 do Brasil, é a musiquinha da moda que está falando: ô Rita, volta desgraçada, volta que eu te perdoo a facada. Então você fica imaginando, José, quem é o infeliz? Só pode ser hipnose. A mulher vai lá, né? Porque o cara que dá uma facada, ela não quer te dar uma facada para te deixar vivo, meu irmão. Ela quer te derrubar. Então, ela vem dar uma facada no cara e acaba... Né? Eu chegaria para esse cara e perguntaria: meu irmão, o que é que tu tem na cabeça, velho? Você está hipnotizado mesmo para perdoar uma facada dessa. Então, as músicas, José, como você falou, elas intencionalmente estão sendo produzidas para ridicularizar a mulher. Ridicularizar a mulher. A música está sendo feita para ridicularizar os pais. A música está sendo feita para que você tenha compulsão por gula, para que você tenha um incentivo à prostituição, à promiscuidade. E, tipo, você não precisa ser um religioso para dizer uma coisa dessa. Você não precisa de muita coisa para perceber isso hoje. Sabe como é que eu percebi isso, Zé? Porque, assim, teve um período recente da minha vida, né, quando começou essa pandemia, que acabou afetando muito a área da docência, eu tive que tocar. Eu tive que ir tocar em bar. Então, eu nunca fui de tocar em bar, em restaurante, em festas assim. E eu disse: pô, agora eu vou ter que tocar, velho. Eu preciso tirar uma grana, então vamos lá. E quando eu comecei a pegar os repertórios, me dava uma dor no juízo, porque tinha música que eu ficava assim, ó. A música inteira só assim, ó. O lado bom era que você só não fazia nada, só ficava fazendo isso e você tinha o cachê no final. Mas, cara, aquilo ali, pra quem é um músico, né, e ficava um solozinho, como eu te falei. E tipo, a música é o seguinte, a metade da música é: bate na palma da mão, e senta, e quica, e rebola, e mexe, e soca, e mete. Cara, era só isso que rolava. Então as músicas de plástico hoje, né,
eu até faço uma ponta, um documentário que eu assisti, que esse documentário é brilhante, que diz assim, hoje o mundo está cheio de feiura porque a gente deixou de valorizar o que é belo. A construção lá naquele tempo, a construção lá atrás era belíssima, a construção. A música era belíssima. Uma obra de arte era belíssima. Era uma escultura, cara, surreal. Hoje você vai no museu, sabe o que é que tem em determinados museus? Uma lata com cocô dentro. E chama de arte. Hoje você vê uma música que vulgariza a mulher, que diz que a mulher não presta, que o cara tem que ser raparigueiro, que... E olha que a gente não está nem falando de lado religioso, de maneira nenhuma. Então são as distorções dos valores. E que tem tudo a ver com o que Zé está falando. De certa forma, isso está... Né? Eu até me risco de dizer que está nos influenciando. Por quê? Porque a gente está seguindo uma massa. E existe um fenômeno que está na hipnose, a gente sempre faz a ponta com a hipnose, Zé, chamado conformidade social. A gente começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Inconscientemente, a gente quer ser parte do grupo. A gente quer ser parte do grupo. E por conformismo, a gente acaba seguindo a mesma onda. E é isso, Zé. O mundo está cheio de feiura porque a gente deixou de valorizar, né? Exato, mas a gente tem combatentes, tá, pessoal? Não, nós estamos falando aqui não é para desanimar, mas sim para alertar vocês para selecionarem melhor. Uma das coisas mais maravilhosas que, assim, apesar do tempo de música, você, quando vai fazer uma live com uma pessoa importante igual o Bruno, eu quero me atualizar. Então eu quero chegar bem para fazer. E eu fui dar uma pesquisada, uma revisada. E eu me deparei, recomendo a cada um de vocês aqui que está assistindo essa live. Procurem no YouTube o depoimento, não é depoimento, a palestra do Ted Correia, do Nenhum de Nós, que ele fez no TED. TED do TED. Gente, se vocês assistirem aqueles minutos, é curtinho, tá? Não dá 20 minutos. Do TED falando da influência da música do Nenhum de Nós em 3 personagens que ele escolheu. Uma jovem menina que teve sua vida totalmente destruída naquele momento, mas que conseguiu se manter inteira pelas músicas e as letras do Nenhum de Nós, num momento péssimo da vida dela, dos 8 aos 12 anos, que envolveu até abuso. Um jovem que perdeu o irmão e um outro garoto, uma criança com espectro autista de Brasília, que conseguiu ter uma comunicação mais efetiva com a mãe através da música do Nenhum de Nós. E você vê na voz do Ted, quando ele fala assim, que ele tinha 2 caminhos, o caminho comercial e o caminho da arte para tocar as pessoas. Ali você entende o que nós estamos dizendo. Ali vocês vão perceber o que é um artista que quer fazer a arte como instrumento de mudança de vida das pessoas. Então eu recomendo muito, muito mesmo. Assistam essa palestra, que vocês vão entender boa parte daquilo que nós falamos nos últimos minutos. De como a música poderia ser utilizada para algo muito melhor. Mas, infelizmente, nós estamos, em alguns momentos, submetendo as nossas famílias a algo que pode influenciar muito negativamente. Eu não estou falando para ninguém aqui, de repente, na hora de chegar num churrasco e tá tocando uma música dessa daí de 2 acordes e um negocinho, não, tira isso daí, isso daí. Não, pessoal, não é assim que acontece a coisa, tá? Porque fica igual aqueles caras que ainda acreditam que no estalar de dedos a hipnose muda a vida da pessoa. E não é por aí. E sem falar que você vai ser o chato, né, do local que você vai estar, né? Não é por aí, não. Vai, curte o ritmo da porcaria, vai conversar
muda o seu foco. Lembra que precisa ter foco. Lembra que se você não gosta, você precisa ter repetição. Não vai escutar a porcaria da música e falar assim, ô DJ, qual que é essa música aí? Me empresta no pendrive que eu vou escutar o resto do dia no meu carro. Aí você está correndo risco. Mas não é esse o caso, tá? Então, tomem cuidado com aquilo que vocês consomem. Música, pessoal, é alimento da alma. Música é alimento da alma. Então escolha bem o seu alimento. Não tem problema de vez em quando você consumir um fast food. Não tem problema. O dia do lixo, né? É o dia do lixo. Mas consuma isso com moderação. Consuma isso com moderação. É assim, é um conselho, né? Dizem que se fosse bom seria pago, né? Mas é algo que eu falo para todos vocês, assim, de coração mesmo. Escolham os alimentos da alma, os alimentos do cérebro, da mesma forma como vocês escolhem um livro ou alguma coisa assim. Escolham bem. É isso aí, Brunão. Muito bom, Zé. Esse bate-papo aqui. E falar de música é muito amplo, né? Se deixar, a gente passa aqui dias e noites. E eu queria te perguntar, José, como é que a gente poderia utilizar a música para fazer uma indução hipnótica, né? É uma curiosidade que eu tenho. Como é que você, tipo, num consultório, você poderia usar a música para fazer uma indução? Ou você deixaria, por exemplo, você conduziria o teu cliente num processo de terapia com a música de fundo, né? Como é que seria a música propriamente dita dentro do consultório? Como é que você utilizaria? Terapeuticamente falando, Bruno, se você quer trabalhar com música no seu consultório, não esqueça nunca, jamais esqueça da base fundamental de qualquer terapia. A anamnese. Você tem que saber, se você quer colocar música, você tem que buscar junto àquele cliente seu aquilo que causa determinadas sensações nele. Porque eu conheço gente que se acalma, igual você citou, com rock. Qual o problema disso? Não tem problema. Não tem problema nenhum disso. Ah, não, eu já gosto de um som clássico, né? Se o cara chegar lá, não, o que eu gosto é daquela música tchau, do Tchererê, ou qualquer coisa assim. Aí você entra com um aconselhamento. Mas aí você tem já uma base do quê? Do que o cara gosta em termos de ritmo, em termos de andamentos e em termos musicais mesmo. Busque aí, em todas as ferramentas que a gente tem, algo que tenha. Isso que eu estou falando agora, estou me baseando em tudo que eu disse para vocês a respeito de letras, tá? Porque tem quem faz letra de 2 acordes, mas letra boa. Tem muito poeta. Poxa, gente, Luar do Sertão. Luar do Sertão é uma das músicas mais simples, harmonicamente falando. Mas e a poesia que está dentro dela? A gente vai ignorar? E a poesia de quem? Daquele sertanejo que fez... Desculpa, eu não sei, eu não vou saber falar para vocês aqui quem foi o compositor de Luar do Sertão, mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: você vai ignorar tudo isso só porque são 2 notas? Não vai, 2 não, são 3, mas são 3 acordes. Aí eu já estou entrando no mundo dos violentos também. Não dá. Mas, então, o que você vai fazer, Brunão? Você vai fazer uma anamnese com o cara. Cara, o que me faz sentir bem é isso, o que me faz sentir assim é aquilo outro. Sempre orientando, né? Porque um último detalhe que passou desapercebido na hora que a gente estava comentando sobre isso,
Dirigir, por exemplo, que é uma atividade quase que automática que nós fazemos, se você colocar uma música calma e lenta, você vai dirigir praticamente da mesma forma. Não vou falar que você vai dirigir devagar, mas você vai dirigir tendo um controle maior da sua velocidade. Coloca um rock pesado, uma pancadão pra você ver. O que acontece na hora que você vai ver lá no velocímetro? E assim, são inúmeras as pessoas que falam isso. Então o que você faz, Bruno? Faz a anamnese. E, na minha opinião, nunca, né, deixe de recomendar a pessoa, porque nós, terapeutas, o que a gente faz? Recomendamos. A pessoa utiliza se ela quiser. Sons binaurais, dependendo daquilo que ela vier em busca, ou sons isocrônicos, que foi o que a gente não falou muito, mas são batidas isocrônicas, que também têm quase ali a mesma função do que os sons binaurais, porém os sons binaurais são mais agradáveis de se escutar. Então, é isso que eu recomendaria para quem é terapeuta. Ô, José, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Claro. Já ouviu falar de ASMR? ASMR? Ah, sim! O ASMR. As pessoas que se agradam com determinados sons do cotidiano. O som, por exemplo, de amassar o papel. O som... Tá ficando... É muito legal, porque olha para vocês verem como a galera da publicidade... Ó, mas fala baixinho sobre a publicidade, porque nós temos um mestre aqui, porque o cara é mestre em hipnose, em música, e o cara é um fantástico em publicidade. Mas olha para você ver como é que a galera da publicidade está antenada nessa questão de som. O pessoal da Nissin, que é a fabricante do miojo, né, que é fast food, né? Os caras estão fazendo uma publicidade utilizando a simplicidade das pessoas, porque os caras, assim, você assiste a coisa e você fala, cara, isso não é profissional, isso daqui é algo que foi gravado no YouTube. Mas os caras são muito simples falando de ASMR. Falando do barulho do borbulhar da água, do barulho de... Ó o gatilho! Ó o gatilho! O barulho de quebrar o miojo. Eu que tinha o hábito de quebrar o miojo, por exemplo, quando eu fosse dar para minha filha, que está aqui comentando, ou para um dos outros dois, né, porque são 3, eu tinha esse hábito, imediatamente vem na minha cabeça. E olha a âncora sendo colocada aí. O ASMR é isso. São as pessoas que apreciam os sons do cotidiano, o som da chuva, o som do amassar do papel, o som de qualquer coisa que seja, cara, desde agradável. Assim, eu acho que já faz uns 2 anos, José, que eu sou compulsivamente usuário dessa droga. Porque, cara, eu não consigo dormir sem colocar meu fone de ouvido e escutar. E, inclusive, tem sons que são mais preferidos, né? Eles até batizam, né, de orgasmo cerebral. Porque, cara, aquilo ali, bicho, ela traz uma parte tão grande. Se você não escutou, você tem alguns sons que podem não te agradar. Por exemplo, o mastigado de comida, eu não me agrado. Né? Ficar aquela coisa ali. Tem até uns vídeos de Instagram, TikTok, o povo mastigando. Esse não me agrada. Cara, mas barulho de tapping, que é de gente ficar aqui, ó. Olha como gente tá ganhando dinheiro em YouTube. O cara cria um canal de ASMR, sabe que o cara é viciado, como eu sou viciado nesses sons, e fica assim, ó. E eu fico o vídeo inteiro assistindo aquele negócio. 1 hora, 2 horas. Assistindo, não, ouvindo, né? Então, sons do dia a dia. Pode ser tocar numa madeira, pode ser amassar um papel, pode fazer uma zoada, sons com a boca, né? Tem um que eu gosto muito, um canal chamado, tá na propaganda aqui, né? Sweet Carol, a Doce Carol, né? Cara, ela faz uns sons com a boca, fica...
Uma coisa assim, cara, eu apago, bicho. Eu apago na hora. Então, assim, é uma coisa que me traz uma paz. Agora, a gente falando de som, de hipnose, veja como tudo está conectado. Os YouTubers já sacaram do poder do som e da música nas nossas emoções. Sim. As propagandas estão utilizando isso. Cara, você já viu uma propaganda de cerveja? Na hora que a cerveja enche e chega lá em cima, aquele som, bicho. Uhum. Eu estava vendo, José, só para complementar, como é feita uma propaganda. Existe uma galera chamada Foley. Já eu tinha ouvido falar do Foley? Não. Foley é as pessoas responsáveis apenas pela trilha sonora. A câmera filma, mas ela não vai pegar nenhum daqueles sons. É o cara que está andando numa cena e o cara está com uma caixa de terra fazendo como se fosse o passe da pessoa. Né? É uma pessoa que vai fazer uma cena que quebrou um osso, então ele está com um pedaço de plástico aqui e faz... Então, cara, a importância dos sons na nossa vida. Sim. Tudo isso, né, junta música, junta sons, são vibrações. Foi o que o José falou, né? Só que tem que ter cuidado também. Porque passa uma sensação... Porque é o seguinte, um dos conceitos ali da hipnose não verbal é ativar quem? A nossa famosa... Nossa famosa amígdala. Tem isso também, pode gerar tensão. Disparar a reação de luta e fuga. Não que sempre a reação de luta... também. Não que sempre a reação de luta e fuga seja ruim, né? Existem momentos de reação de luta e fuga controlada, por exemplo, numa montanha-russa, ou quando você recebe aquela notícia boa, né? Mas aí, se a gente fosse começar a falar disso, aí era outra live. Mas toma cuidado também, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, real, de agora. Você pegou o violão e começou. Toca, 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 toca. Imediatamente, o que veio na minha cabeça? O cavalo. O cavalgar imediatamente. Olha como tudo tem ali o seu gatilho oculto. Verdade. Tem só... Eu imediatamente. Então, cara, tome cuidado também. Filha, você falando que gosta de ver vídeo de comida não me surpreendeu. Não sei porquê. Bom, Vanessa, você me falou aqui, escreve aí para nós, por que o Catulo e o João Pernambuco são polêmicos? A autoria é polêmica, porque não se sabe se é de um ou de outro, é isso? Bom, então é isso, Bruno. Sempre nós temos que ter ali o dosar, né? Então tem que ter cuidado, inclusive, com essa questão do ASMR, sim. Né? A questão da seleção, né, Zé? Selecionar. Ver aquilo que realmente te agrada, mas observar determinadas nuances. Gente, pelo amor de Deus, lembra que a gente comentou agora há pouco dos 7 pecados capitais? Não é culpa sua que, de repente, você se agrada com aquilo. Mas, poxa, se você decidiu viver em sociedade, se você sabe que aquela determinada questão é errada, para que você vai ficar incentivando isso dentro da sua cabeça? Para que você vai ficar incentivando e achando que isso é normal? Né? A aceitação de determinadas coisas. Né? Poxa vida, se você parar para analisar a quantidade de músicas homofóbicas que tem o feminicídio incluso ali no meio embutido, poxa, né, só citando algumas questões, o incentivo ao uso de determinadas substâncias, né, que no fundo a gente sabe que vão te causar um mal. Pô, para quê? Para quê? Sendo que a gente tem tanta coisa boa aí, né? Mas antes de finalizar, eu queria falar um pouquinho de uma outra questão, falando agora como dica de terapeuta. Uma dica para vocês aqui agora, né? Mudança de estado no momento que você está numa crise de ansiedade. Estou em crise de ansiedade. O que eu vou fazer agora?
Galera, não é o momento de pegar e colocar seu fone de ouvido e partir lá para os sons binaurais. Ou qualquer coisa assim. Porque existe uma grande possibilidade de você, com o seu pensamento, continuar alimentando e retroalimentando aquela situação de ansiedade. A dica que eu dou, e que nem eu sigo porque eu tenho a minha crença limitante, porque eu faço outra coisa. Se você gosta, coloque a música que você curte e dance. Vai dançar. Porque quando você já está, quando a crise de ansiedade já está instalada no seu corpo, você tem que agir, não é na cabeça e na mente, é no corpo. E isso, José, faz todo sentido biológico aí. Porque o sistema nervoso simpático ativando, você tem que ativar o parasimpático. Parasimpático! Exatamente. Se o simpático está ativado, se você está ali naquela reação de luta e fuga, se parou os movimentos peristálticos, se parou tudo e o seu coração está acelerado e outros sintomas. Se você tentar resolver isso racionalmente, você vai ter uma grande dificuldade. Pode ser que resolva. Pode ser que resolva. Mas vai demorar mais. Então o que a gente recomenda? Uma caminhada. Agora, vamos aproveitar a live, já que a gente está falando na live de música, aproveita uma música e vai dançar por 20 minutos. 2, 3 músicas. Se você não se sentir melhor, você que gosta de dançar, está numa crise de ansiedade e vai colocar uma 2, 3 músicas para dançar. Se você não melhorar, pode me procurar. Vai falar, oh, não melhorei. Eu duvido que você não muda de estado. Sabe o que é que funcionava muito comigo, Zé, quando eu estava nas crises de ansiedade? E tipo assim, era crise de ansiedade a nível hardcore, viu? Não era crisezinha de... Cara, era crise de meu corpo todo entrar em espasmo muscular. Sim. Era crise de eu ter refluxo gastroesofágico emocional de ter que dormir sentado. Para você ter a ideia das crises que eu tinha. Era crise de eu tremer as mãos, parecia que era uma coisa assim, bizarra. Eu nunca imaginaria que eu seria tomado conta de uma coisa dessa. Mas eu ia para academia. Porque era a única coisa, porque lá na academia eu estou ativando também o sistema nervoso parasimpático, eu estou me movimentando, eu estou fazendo algo que eu gosto. Pode ser o que você gosta, seja a música. O que eu gosto é a academia, levantar peso, é se movimentar. Então é isso, é perfeito, Zé. Casou perfeitamente sua explicação aí com o que a biologia já diz. Perfeito, perfeito. É isso, atua no corpo, né? A gente precisa dar uma coisa para o corpo, para a gente poder dar uma aliviada nessa tensão. O grande cuidado que eu tenho com a academia, você como biólogo vai poder me ajudar melhor. O cuidado que eu tenho é que talvez o seu preparo físico, o seu do Bruno, porque isso é individual, né? Uhum. Quem tá vendo aí a fotinha do Bruno aí em cima, tá vendo o cara que é bombadão, o cara é forte pra caramba. O seu preparo físico faz com que até mesmo os exercícios de musculação sejam, assim, tem uma pequena quantidade até de aeróbico ali, porque pela forma que talvez você faça. Isso é uma pressuposição minha. Mas você que não é muito de atividade física, eu já não recomendo muito o exercício anaeróbico, o levantar peso. Porque o seu corpo vai falar assim, opa, pera lá, o cara está numa reação de luta e fuga. Se ele está levantando peso, isso significa que ele está precisando de mais substâncias dessa reação. E quando você, agora, se você chegar na academia e antes do peso, que era assim que eu fazia, né? Porque eu não cheguei ainda não cheguei aeróbico, né? Faz um aeróbico de 20 minutos, 30 minutos. Pronto. Aí sim. Aí você já vai ter mudado de estado, aí você vai lá para os seus exercícios anaeróbicos, vai puxar ferro, vai lá fazer. Lógico, sempre observando para ver se não vai voltar a reação.
dificilmente vai voltar porque você já mudou o seu estado ali durante o exercício aeróbico. Concorda comigo? Se eu falei besteira, você pode me corrigir. Não, tranquilo, é isso mesmo. Porque a questão do... Porque assim, como você falou, né, que é uma situação muito pessoal minha, né? É uma coisa que eu já faço o quê? Musculação faz mais de 10 anos. Então, para o meu corpo, isso já é uma coisa que me traz satisfação e prazer. Então, só o fato de eu ligar cara, se eu estiver triste, se eu estiver ansioso, eu posso estar o que for, eu boto um som pesado aqui e vou puxar ferro. Cara, isso é terapêutico. Tem musiquinha aí também? Tem, sim. Bom! Entendeu? Tem sim. Então, é incrível. Pra você ter ideia, Zé, teve um tempo que eu comecei... Assim, eu sou um cara... Eu me considero um cara muito produtivo. Não estou falando isso para querer ser melhor do que ninguém, pelo contrário, eu me considero um cara produtivo. Não tem nada de errado nisso, porque meu dia é sempre estar aprendendo algo novo, é sempre estar otimizando as coisas que eu tenho que otimizar. Você vê que eu estou fazendo live todo o tempo, eu estou tocando, eu tô trabalhando com música, com hipnose, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar parado. Então, falando sobre essa produtividade, eu percebi que quando eu decidi ir para a academia, eu digo assim, eu vou escutar uma palestra e vou malhar, vou treinar. É muito diferente de você escutar uma música e treinar. Quando você escuta a música e vai treinar, parece que tem um personal do teu lado dizendo assim, bora caramba, deixa de moleza, bora, né? Deixa de ser frango, bora, puxa esse peso aí, bora, tu consegue. Quando eu escutava uma palestra, eu não tinha o mesmo gás, eu não tinha a mesma energia. Pra você ter ideia, a música, ela direciona para aquilo que você quer fazer. Então, quer ver uma coisa que eu fico emputecido da vida? É quando eu tô lá na academia e de repente eles colocam, sabe o que para tocar? Um pagode, um forró. Eu digo, peraí, produção, como é que é um negócio desse aqui? A gente tá aqui uma aqui, peraí. Para você ter ideia que a música, dependendo do contexto, né, ela acaba mudando a nossa energia para que a gente possa fazer algo. Então, a lição que a gente deixa aqui, né, Zé, é que a música transforma. É que a música altera as nossas emoções, ela altera a nossa percepção de realidade. A música faz parte do teu corpo, escolha a música correta, escolha os sons corretos, que com certeza ela vai modificar a tua vida. Falei alguma besteira, Zé? Não. Eu só posso acrescentar uma coisa. A música hipnotiza. E cuidado com as sugestões que são dadas ali. Verdade. Perfeito. E é assim que a gente encerra a nossa live de hoje. Antes de encerrar, né, deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, né, a respeito. Se você gostou, olha só, José, eu sempre antenado aqui na quantidade de pessoas que permaneceram na live. Porque de vez em quando eu clico aqui, cara, as mesmas pessoas que estavam no início estão no final. Isso é muito legal, José. Porque, querendo ou não, acima de tudo, hipnose, ela é comunicação. Hipnose é linguagem. Querendo ou não, você focou no que a gente estava falando aqui. E isso mostra que você tem interesse nesse tema. Então, utilize os ensinamentos e essas dicas de ouro do mestre José aqui que deu para você. O cara, terapeuta, músico, né? Eu já falei, eu não me considero músico, eu me considero instrumentista. Eu toco um instrumento, mas esse cara, ele enxerga a arte e a beleza da música. Então, utilize esses conhecimentos a seu favor para que você tenha um melhor aprendizado, para que você possa focar mais, para que você possa ser produtivo, para que você possa escolher aquilo que vai te colocar no próximo nível. Então, José, evolução antes de terminar, eu só te agradeço, cara, pela essa live. Tu não sabe, né? Eu vou retornar a dizer que meu coração ele se engrandece em saber que eu estou aqui mais uma vez, porque gera aquela âncora onde tudo começou. A primeira vez que eu falei de hipnose publicamente foi com você, e só o fato de estar aqui com você mais uma vez já é motivo de alegria. E outra coisa, outras lives com certeza virão. Porque além da gente estar aqui, né, no Instagram, a gente se comunica direto pelo WhatsApp, né? Quando um passa uns dias sem se comunicar com o outro, eu digo, ei, Zé, cadê tu? Hein? Tá sumido demais. Dê sinal de vida aí que esse negócio tá errado. Né? E, gente, olha, o pessoal tá parabenizando aqui pela live, a live incrível.
Vanessa também, né? A Vanessa, vocês arrasaram. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida para encerrar, pergunta agora, esse é o momento. Se não tiver dúvidas, eu vou deixar a Zé fazer as considerações finais. É com vocês, Zé. Não, eu só tenho a agradecer todo mundo que ficou até agora aí acompanhando a gente. Agradecer você também que vai assistir no YouTube depois, né? Verdade. Discordou. Inclusive, as coisas que você citou, né? Os sons, a questão dos sons, a gente tudo vai colocar no link da descrição. Até a tabela que você falou dos hertz, na hora da edição eu jogo ela por cima, pegar bem belezinha. Ótimo. Então vocês cancelem a história de que a gente não tinha tabela de hertz, mas eu vou colocar porque sons binaurais eu recomendo muito, muito mesmo. Bruno, você tá aí? Você caiu aqui para mim. Vai. Não, voltou. Agora voltou também. Bom, gente, então qualquer dúvida, tô aí. Eu que quero agradecer demais, Bruno, a oportunidade, porque é sempre um prazer falar com uma autoridade da hipnose como você. Alguém que a gente admira muito, alguém que é competente, ético e respeitoso. Então, principalmente que, assim, para quem estava assistindo até agora, foi a primeira live que eu, José Henrique, fiz como convidado e esse rapaz aqui em cima, ó, ele conseguiu uma coisa que é me tirar da zona de conforto. Né? Porque a minha zona de conforto sempre foi, como o Vini disse, sempre foi a de entrevistador das lives. Né? Então eu era o entrevistador oficial, né? Antes da Oxa, depois da Soul. E ele me tirou da zona de conforto. Falou assim, não, vem cá que agora é contigo. Então eu que quero agradecer você por esse incentivo. E só a música mesmo, cara. Só a música para fazer eu me movimentar e sair do meu estado ali que eu estava para ter aí um passo a mais e uma evolução. Muito obrigado, Bruno. Só tenho a agradecer. Cara, é fantástico, Zé. Eu vou colocar esses ensinamentos ao meu dispor. Eu estou estudando para concurso, Zé, e eu vou começar a utilizar os sons bineurais para otimizar. Eu já gosto de produtividade. Eu vou começar a utilizar e depois eu vou trazer para você o relato. Eu vou te falar um teste. Estuda 1 hora, pega o tempo que você vai estudar. Não, eu dediquei 1 hora de estudo. Estuda meia hora com e meia hora sem, só para fazer um teste. E depois você me fala. Depois você me fala para você ter uma noção da força que esses sons têm. Entendeu? Com certeza, eu vou fazer. Inclusive, Zé, eu queria fazer um agradecimento aqui. Eu acho que essa pessoa nem está esperando esse agradecimento. É uma aluna minha, Rilânia, né? Rilânia, uma aluna do curso de saúde bucal. Ela não perde uma live, cara. Ela sempre está presente nas lives. Isso mostra o quanto ela está dedicada em adquirir conhecimento. Porque ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa aí, passando feed, mas toda live ela está aprendendo alguma coisa. Uma aluna bem assídua nas aulas e assim, ela nem esperava que eu falar isso para ela, mas parabéns. Continue assim, porque a moeda mais valiosa que nós temos nesse planeta hoje se chama conhecimento. Conhecimento. Então, o objetivo que a gente está aqui fazendo isso é trazer conhecimento, agregar valor para a vida de vocês. Porque assim, cara, se eu fosse fazer algo para mim, ou o José fazer algo para ele, cara, a gente ligava um para o outro e trocava informação. Trocava ideia. Isso aqui exatamente. É para você e por você. Por você que está aqui. Exatamente. Então, Zé, muito obrigado. Eu sempre faço uma posezinha final, que é para tirar o print. E cada um faz a sua pose que você quiser. Você escolhe a pose que você faz. Eu sempre faço a mesma, né? Porque sim, isso já virou meu bordão. Já virou meu bordão. Então você faz a sua aqui, certo? Prepara aí para a gente fazer a pose. Opa, vamos lá. Show, Zé. Muito obrigado. Todos vocês que ficaram na live. Valeu. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.